Nós somos alunos da UPE, turma F, do curso de Pedagogia do 5º período e estamos realizando documentário no campo, visto que nosso objetivo é mostrar a história de vida da sociedade camponesa de Lagoa do Carro. Por isso, escolhemos a comunidade da Barragem. Barragem que é conhecida como Barragem de Carpina, mas que pertence às terras de Lagoa do Carro. Lagoa do Carro, localizada na Mata Norte de Pernambuco, fica entre a indústria Cunhaí e Capivari. De acordo com a população, o nome da cidade tem origem na história que um carro de boi teria caído em suas águas. Para falar um pouco sobre a história de luta dessa comunidade, apresentaremos seu José Lino, morador há mais de 20 anos e um dos líderes que lutou para que o homem do campo, especificamente a comunidade da Barragem, ficasse no campo e sobrevivesse. Essa comunidade, ela teve uma origem um pouco assim, no início um pouco assim, atrapalhada, né? Porque essa barragem, ela é uma barragem que foi fundada para a contenção das enchentes que acabavam de Recife, tá certo? Após a execução da obra, né, da barragem, ficaram ansiosas essas terras que foram indenizadas pelo governo federal para a execução da barragem, né? Ficando as terras desocupadas, inclusive essas casas que foram construídas para a construção da barragem, também ficaram aqui desocupadas. Foi na época em que eu era presidente da cooperativa de Carpina e eu tomei conhecimento do fato, né? E já na época as terras que estavam ansiosas ficou sendo invadida tanto por fazendeiros como por trabalhadores. Aí já se começava naquela época, de 82, um conflito entre trabalhadores e patrões. Os patrões traziam carradas e carradas de gado para colocar aqui, e os trabalhadores invadiam a terra porque não tinham terra para plantar, tá certo? E nas terras que é da contenção das águas, né? A contenção das águas do rio, eram as terras que quando a água baixava, as terras ficavam muito férteis, né? E a produção nessa época era uma produção muito boa, entendeu? Aí por isso acontecia, tanto produzia material para o gado, né? Como produzia lavoura, entendeu? Aí eu comecei a ver as questões e comecei a reunir o pessoal, inclusive pessoas do governo, que eu não gostaria de citar o nome, chegou a dizer para a gente, disse, não adianta ir atrás disso aí, isso aí é um caso perdido, porque eu sou do governo e não consegui resolver nada, como é que vocês, numa cooperativa, vão ter condições de resolver essa questão? Mas nós acreditamos na integração, na união das pessoas. E juntamos os trabalhadores, começamos a fazer reunião lá em Seu Justo, né? Uma casinha que tinha lá, que era uma escolinha. E juntando os trabalhadores e discutindo a questão, chegou a ideia da gente reivindicar, procurar saber quem era realmente o dono da terra, né? E reivindicar as terras para benefício dos trabalhadores. Como também a vila, né? Certo? Aí a gente procuramos o DENOX, que era aliás, o DENOX não, nesse tempo era DNOS. E o DNOS, quando a gente conversou com ele, também as dificuldades que ele colocaram foi muito grande, entendeu? Dizendo que era impossível o que a gente queria. Mas a gente foi mais além e aproveitamos a oportunidade da eleição, tá certo? E conseguimos fazer uma reivindicação ao Ministério do Interior, que é o responsável pelas terras, que o DENOX era ligado ao Ministério do Interior. Diretamente era naquela época o ministro era Mário Andreasa, e a gente soubemos que ele ia chegar em Recife,
bairro Andreasa, aí a gente foi lá, entreguei por escrito a ele a reivindicação dessas terras para os trabalhadores, e 3 semanas depois chegou a grande notícia, né? Que a gente podia segurar os trabalhadores na terra e que era possível ser feito um convênio. Eu procurasse o DNOS para fazer um convênio com a cooperativa. Aí eu fui procurar o diretor, que era o Dr. Walter Luna, e ele aceitou a reivindicação que nós tínhamos feito ao ministro, né? Depois os próprios engenheiros que precisavam discutir com ele, eles ficaram também dificultando. Aí foi quando eles começaram a destruir a lavoura de alguns trabalhadores, o próprio engenheiro. Aí chegou inclusive alguns trabalhadores lá na cooperativa de Carpina, aí eles começaram a contar que estava destruindo a lavoura. Naquela época tinha sido fundado um programa do governo chamado Projeto Viver. E eu já tinha conhecimento, fui ao Projeto Viver, e o Projeto Viver nos ajudou. A pessoa do seu Maurício Penalva, do Maurício Penalva. Aí, só tem um jeito da gente resolver isso aqui, a gente ia a Brasília urgente. Aí, bom, eu não tenho uma condição de ir urgente assim, eu posso ir, mas o pessoal está lá atrapalhado, né, nas questões. Ele disse, não, a gente vai agora. Mandou comprar as passagens e no outro dia seguinte a gente foi a Brasília e conversamos fizemos com o ministro lá, e o ministro imediatamente tomou as providências, mandando executar, né, fazer um convênio com a cooperativa para que a gente pudesse assumir as terras e repassar aos trabalhadores. E foi isso que aconteceu. A gente dividiu aqui, chegamos a colocar quase 600 famílias em toda a terra, pegando os 4 municípios. Também essas casas construídas aqui, que eles estavam para derrubar tudinho, né? A gente segurou tudo, fez um projeto, através do projeto Viver, né? Nessa época, e a gente conseguiu recuperar as casas e dividir com os trabalhadores. Essa foi o início da comunidade, e a comunidade daí por diante começou a crescer. O convênio encerrou em 1995 e a cooperativa praticamente se afastou e o povo continuaram nas terras da barragem. Hoje vocês estão vendo aí uma comunidade que já se podemos dizer que é a maior comunidade de Lagoa do Carro, né? Tá certo? Mas o início foi por aí, tá certo? A gente chegou a ter uma produção nessa barragem, gente, que nenhuma comunidade de Lagoa do Carro teve. A gente chegou a segurar na Ceasa entre machixe, quiabo, pepino, jerimum, entendeu? A gente tinha a maior produção que segurava a Ceasa em Recife. De tal maneira que quando a gente chegava lá, tinha que exportar mercadoria para outro estado, porque a mercadoria da gente era muita. Chegava a ter 2, 3 carradas por dia saindo daqui da barragem. Quando foi a partir depois que aconteceu a maior crise de água, né? Já em 92, se não me engano, aí teve uma crise em Recife que a água de Itapacurá não dava mais para Recife. Na época era o governador Joaquim Francisco. Aí ele mandou trancar a barragem, certo? Aí foi quando acabou a agricultura da barragem, a partir de 92. Aí passou o quê? Os trabalhadores a ter uma outra dificuldade muito grande, que era justamente, eles viviam da agricultura, e a agricultura que dava na terra inudável do rio, né, era muito boa e muito grande, e todo mundo se segurava nisso aqui. Mas quando foi inundada as terras, aí o pessoal passou uma dificuldade muito grande e começou a muitos a aderir a ser pescador.
Ainda hoje tem trabalhadores que não teve condições de ser pescador. Ele continua sofrendo, entendeu? E o sofrimento dele ainda continua grande, porque as terras do alto, ela não tem a produção nem imitável a produção das terras que era inundável. Tá certo? Que o rio, a barragem era uma barragem de contenção e passou a ser uma barragem com outras funções, para que ajudasse a água em Recife. Recife estava passando sede, né? Tá certo? Aí já mudou a função da barragem a partir de 92 para cá. Também uma outra coisa que a gente viu aqui, nesse período, foi o peixe, né? No caso a tilápia. A tilápia nessa barragem ela foi um sucesso até 99, 98, por aí assim. Certo? Que os trabalhadores que deixaram de estar na agricultura para pescar se deram bem alguns. Mas depois veio uma outra questão em cima do peixe, porque como nós sabemos que toda a água pública ela pertence ao governo, né? Não pertence a ninguém, né? Pertence à União, tá certo? Aí ninguém consegue mandar na água, né? Tá certo? Aí vem o quê? A invasão dos pescadores de fora. E os pescadores de fora atrapalhou. Uma parte eles ajudaram, porque eles ensinaram muitos trabalhadores daqui a pescar. Mas pela outra parte, eles têm a pesca criminosa. E também ensinaram o pessoal daqui a pesca criminosa. E desde esse tempo para cá, não, mesmo se por todo o trabalho que nós fizemos junto ao IBAMA, tudo, usando tudo que era possível usar, mas não resolveu o problema, porque a ignorância dos pescadores com a pesca criminosa, não se tem um controle. Então a pesca criminosa é exatamente essa falta de controle, a né? falta de controle. É porque, inclusive, quando a gente trouxe o IBAMA, os técnicos para cá, eles colocaram o seguinte: então vamos colocar uma malha de no mínimo 9 centímetros, parece que é assim. Mas vocês sabem que o pessoal, sem ter uma administração, sem ter uma coisa, sem ter uma fiscalização que equilibre, parte todo mundo para a pesca criminosa. Um vai e não pega. Aí começa a reduzir a malha. Tá certo? E você veja hoje, a malha que foi autorizada era de 9, tem gente pescando até com malha de 2, de 3. Para ir pegando e pegando. Então os peixes que se reproduzem, no caso da tilápia, são peixes que ele cai na malha 3, 4, 5, 6. Certo? Aí não tem uma reprodução para manter sempre a pesca, né? Aí então o pessoal que era agricultor passou a ser pescador, continua ainda sofrendo porque falta. Como essa comunidade hoje, ele sobrevive de quê? Dessa pesca e de que mais? Olha, hoje a gente pode dizer assim, que existem as pessoas procurando uma maneirinha de sobreviver. Alguns continuam agricultores, são muito poucos, tá certo? Outros continuam na pesca, são muito poucos, e muitos apenas residindo aqui e procurando se deslocar para trabalhar fora, na construção civil. Entendeu? A construção civil é quem mais tem abraçado o povo da nossa comunidade. Entendeu? Que tem gente aqui trabalhando até na Paraíba. Entendeu? E outros estados também. Meus filhos mesmo, eu posso dizer a vocês que eu tenho 5 em São Paulo. Porque aqui não tem condições de segurar aqui. Fazer o que aqui? Deixar passar fome aqui. E não é o meu caso só não, é o caso de muitas e muitas famílias. Entendeu? Você olhar aqui, toda casa tem uma pessoa que está trabalhando fora. Tem 2, tem 3, não está entendendo? Então a questão é essa. E aqui ficou o local apenas como foi determinado no início, a agrovila da barragem do Carpina. Tá certo? Mesmo estando nas terras de Lagoa do Carro, mas o nome continua. Que esse pessoal que está saindo daqui para ir para a cidade, por que ele está saindo? O que está faltando aqui na comunidade para que esse pessoal permaneça no campo e sobreviva do campo? A sua pergunta é uma pergunta muito pertinente, tá certo? E na verdade a gente tem visto a própria administração pública, tá certo? Não tem dado muito êxito a essas coisas. E parece que o país
ou nossa região talvez, ela precisar de educar os nossos administradores públicos, para que eles saibam que se uma cidade se acaba, o campo pode renovar a cidade. Mas se o campo se acabar, a cidade vai passar fome.